Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a essa primeira aula de Daimonologia Catina, a arte de evocar e trabalhar com espíritos de Hecate. Essa é a primeira aula do nível básico. Nós vamos começar aí com a aula 1, que é a introdução às classes de Daimons. Nós vamos entender um pouquinho sobre Daimons, origem, o que tem relação com demônios, o que tem relação com Goetia, por que tem relação com Hecate e muito mais outras coisas. Vamos começar com a origem dos Daimons e a sua relação com os demônios. É um assunto polêmico? É. Existe muita crença limitante, sim. Existe muita interferência para que a pessoa consiga absorver de maneira imparcial, sim. E vocês talvez percebam no decorrer do curso que, por mais que você trabalhe com bruxaria, você ainda tem ali enraizado algum preconceito sobre a palavra demônios. Então vamos começar. A origem dos daimons. Os daimons têm a sua origem enraizada nas tradições espirituais e culturais antigas, principalmente na Grécia clássica, onde eles eram considerados intermediários entre os deuses e os humanos. Eles eram conhecidos como protetores, como auxiliares, tá? Esses seres, eles eram neutros em sua essência. Eles eram representações de forças naturais, tá? Por exemplo, eles eram representações ali de poderes divinos, eles eram representações de sabedoria, né? E eles poderiam influenciar positivamente ou negativamente a vida humana, dependendo do contexto. Na mitologia grega, os daimons eles eram muitas vezes associados a inspirações divinas, como a sabedoria, proteção, assim como os Agatho-daimons, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Eles simbolizavam ali prosperidade, sorte, eles eram, entre aspas, os bonzinhos. Por outro lado, também tinham os Cacoddaimons, que eles eram ligados a desafios e dificuldades, mas não necessariamente maus, mas eram taxados como os mauzinhos. E aí nós vamos começar a falar sobre essa demonização dos daimons. Com o advento das religiões monoteístas, particularmente ali o judaísmo e o cristianismo, o conceito de daimons sofreu uma transformação significativa. Todos os deuses e entidades de outras culturas que não eram judaísmo e cristianismo passaram a ser reinterpretados como, abre aspas, demônios. Seres essencialmente malignos e opositores. Fecha aspas. Então, tudo que não era o único Deus era taxado como opositor. E aí a gente vê a palavra Satanás. Satã, que em seu significado original, ele não fala sobre uma entidade maligna. Ele é a palavra que significa opositor. Então, todos aqueles que são opositores ao Deus deles são entidades que não são legítimas e são entidades que, se você tiver contato ou coisas do tipo, você está adorando aos opositores. E aí vamos entender. Essa foi uma estratégia, quiçá bem eficaz, para tirar ali a legitimidade das práticas religiosas e dos sistemas espirituais das culturas pagãs. Então, na tradição judaico-cristã, os demônios assumiram um papel de agentes do mal e frequentemente associados à tentação, corrupção, destruição e assim vai. Nós temos um impacto aí, tanto
no imaginário popular, né, como transformações culturais. Nós temos divindades menores que começaram a ser demonizadas e hoje em dia nós sabemos pelo nome associados a demônios, só que não, tá? Então veio também aquela pedagogia do medo, no sentido de tudo aquilo que era opositor a Deus, se você ficar ali a favor do opositor a Deus, Deus vai te castigar e ninguém queria sofrer o castigo. Mas, Red, qual é a relação de fato entre os daimons e os demônios? Vamos entender que a relação entre daimons e demônios ela está profundamente enraizada em todo o processo histórico e cultural de interpretação e ressignificação. Enquanto os daimons, na sua origem, eram neutros ou mesmo benéficos, os demônios representam uma leitura polarizada, que toda força além do controle da religião dominante era vista como perversa. Isso também permitiu que os antigos daimons, que eram protetores ou deuses menores, fossem reinterpretados como perigosos e ações para lidar com eles fossem incorporadas em texto como o Ars Goetia, que apresenta formas de controle e comando dessas entidades. Então a gente vê no Ars Goetia, né, uma ideia em que, por intermédio da religião monoteísta, tem-se o domínio e o controle desses espíritos. Vamos entender um pouco mais falando de Goetia, origem e conexão com o helenismo. Então vamos entender uma outra coisa, tá? Goetia, ela não é uma coisa totalmente, um sistema de magia totalmente velado aos 72 daimons, tá? Goetia, ela é uma prática mágica que envolve tanto a invocação quanto a evocação de entidades espirituais que muitas vezes são associadas ao controle e comando de demônios ou daimons. Aqui está separado porque eu vou explicar, tá? Eu separei de propósito. Goetia faz parte de uma magia cerimonial, tá? O que é uma magia cerimonial? É aquela magia que existe uma forma litúrgica de ser feita, você utiliza de instrumentos através dessa cerimônia, é uma magia cerimonial, tá? Então vamos lá. Essa forma de fazer magia cerimonial, ela está inserida em vários grimórios. Um desses grimórios se chama Ars Goetia, que ele descreve os métodos e os rituais para trabalhar com 72 espíritos. Então, ele tem uma listagem com 72 espíritos e a forma como se trabalhar com esses espíritos. A palavra Goetia, ela tem uma origem grega, que deriva da palavra goeteia, que significa feitiçaria ou arte de encantamento. Então, na raiz etimológica da palavra Goetia, a gente vê goés, que era o termo utilizado para dessignificar um feiticeiro ou aquele que praticava artes mágicas. Na Grécia Antiga, esse termo ele era associado a práticas de necromancia, invocações espirituais e rituais que envolviam encantamentos e hinos mágicos. O termo também carrega uma conotação de luto e colocar assim gemidos, que é devido à prática de chamar os mortos ou espirituais, espíritos, né, no caso, em contextos fúnebres. Assim, a goeteia se desenvolveu como uma disciplina mágica que explorava o contato com o mundo espiritual, especialmente através de métodos considerados misteriosos ou marginais na época. Então, a gente tem aí a etimologia e prática da Goetia lá no passado. Mas o que a Goetia tem a ver com o helenismo? Durante o período do helenismo,
houve uma expansão significativa do sincretismo religioso e filosófico. E a magia e as práticas espirituais foram profundamente influenciadas por esse contexto multicultural. A Goetheia, né, foi inicialmente restrita ao contexto grego e foi enriquecida por influências de culturas como a egípcia, babilônica e persa. Nesse período, os daimons gregos eles eram vistos como mediadores entre os deuses, né, e os humanos. Eles auxiliavam nos aspectos práticos, né, espirituais da vida. E a relação entre a Goetheia e os daimons reflete essa visão helênica de que as forças espirituais poderiam ser canalizadas para influenciar o mundo material, seja para proteção, prosperidade ou sabedoria. Só que houve uma transformação, né, através do tempo, e com o tempo, especialmente durante a Idade Média e a Renascença, a Goetheia foi reinterpretada no contexto das tradições monoteístas. E os daimons, que antes eram vistos como espiritualmente neutros ou benéficos, passaram a ser demonizados, tornando-se demônios. Então, das tradições cristãs, a gente tem aí os demônios, sendo, na verdade, os daimons com uma roupagem deturpada. E essa transformação ela reflete a tensão entre as práticas mágicas antigas e as doutrinas religiosas dominantes, buscando ali sempre suprimir e controlar as tradições pagãs e antigas. E aí a gente vê o quê? Que hoje a Goethe ela é vista como uma forma de você exercer uma magia, ou seja, um sistema mágico, né, que resgata princípios antigos, enquanto incorpora aí a abordagem moderna. A gente pode concluir, dentro dessa parte de Goethe, que a Goethe em si, ela trabalhava com os daimons de uma maneira mais amigável. Depois, com o advento aí das religiões monoteístas, nós temos esse grimório escrito que é Ars Goetia, que é um grimório que coloca como que os daimons eles devem ser suprimidos e obedecer ao Deus supremo ali dessas religiões monoteístas, e por conta disso nós vemos aí uma forma um tanto desrespeitosa de trabalhar com os daimons. Vamos para as classes dos daimons. De acordo ali com raízes de acordo com raízes helênicas, né? Nós temos aí algumas classes de daimons que vão nos ajudar a entender os níveis vibracionais. Aqui eu não estou falando sobre classes de daimons bonzinhos até os daimons ruinzinhos. Eu estou falando sobre nível de vibração e de atuação. Eu tenho os Ágatos Daimons, que são seres que trabalham ali como protetores e que possam estar beneficiando pessoas, como, por exemplo, na área de prosperidade. Tem os Cacoddaimons, que são agentes de desafios e superação. Só para vocês terem uma ideia, quando nós estamos falando sobre Cacoddaimons, nós estamos falando sobre espíritos associados a desafios, caos e energias perturbadoras. Sim, nós também estamos falando sobre seres que podem ser invocados também para defesa e lidar com situações de injustiça ou de adversidade. Os Agathodaimons, eles têm que relação com Hecate? Ela orienta e oferece suporte espiritual através dos Agathodaimons, né? E eles vão, através disso, auxiliar e abençoar os devotos de Hecate, fortalecendo os caminhos deles. Da mesma forma, os Cacoddaimones, que relação que eles têm com Hecate?
Hecate ensina, através do trabalho com eles, a transformar essas energias caóticas em ferramentas para o crescimento pessoal, limpeza espiritual, proteção, canalizando esse poder de maneira mais construtiva e equilibrada. E nós temos também os daimones Eidula. O que são esses daimons? Eles são espíritos, tá? Ancestrais, são espíritos que têm essa conexão mais forte com os mortos, principalmente espíritos que ainda têm alguma conexão ali com o mundo material. Se nós fôssemos fazer um paralelo aí, os daimones Eidola seriam como se fossem... A gente pode ver uma comparação com Exus e Pombagiras. Os Exus e Pombagiras, eles se caracterizam ali com essa classe de daimones Eidola, tá bom? Só para poder vocês entenderem. E aí tem os alastores. São daimons que são associados à retribuição e à justiça cósmica. Muitas vezes, né, nós podemos ver ali eles agindo como agentes de equilíbrio, porque eles asseguram que as consequências das ações humanas retornem de forma justa e proporcional. Se a gente for colocar na balança mesmo, né, daimons é uma classe de espíritos, tá? De entidades que essa palavra ela pode ser adaptada a outros tipos de entidades. Como eu acabei de falar, por exemplo, um Exu e uma Pombagira, ele pode trabalhar dentro da esfera de Agathodaimones, ele pode trabalhar na esfera do Cacoddaimones, ele pode ser um Eidola, ele pode ser um Alastores. Por quê? Exu e Pombagira são daimons, tá? O que são daimons? São espíritos que intermediam os humanos com deuses, são mensageiros. E aí, só para vocês terem ali um paralelo e começar a analisar que a espiritualidade em si, ela está toda conectada. Quem desconecta as coisas somos nós, por falta de conhecimento ou, às vezes, por conta de crenças limitantes, tá? Então, vamos entender sobre as práticas contemporâneas. Aqui eu estou falando sobre as práticas contemporâneas de dentro da Goetia, né? Vamos resumir então, porque a gente já está chegando no final da aula. Quando nós falamos sobre Goetia, eu estou falando sobre a prática de trabalhar com os daimons, os espíritos, tá? Então, Goetia não é uma palavra velada para quem trabalha com os 72 espíritos descritos ali por Salomão no livro Ars Goetia, tá? A Goetia, ela tem sim ali uma origem dentro da Grécia. Qual é a relação de Hecate nesse negócio todo? Hecate é a deusa, é a divindade que vai trabalhar com os espíritos, tá? Ela é a deusa que trabalha ali na região do limiar. Então, Hecate vai mediar nossa interação com os daimons. Então, quando nós vamos trabalhar com os daimons, nós pedimos orientação e auxílio a Hecate para que tudo seja feito da melhor maneira possível, para que o trabalho ele seja feito em equilíbrio. Equilíbrio de que forma? Que a pessoa não subjugue o espírito e o espírito não subjugue a pessoa. Então, Hecate vai estar ali como juíza, vai estar ali como guia e vai estar ali como auxiliadora em todo esse processo, tá? Então, quando nós trabalhamos com os daimons de Hecate, nós trabalhamos com os daimons que estão ligados diretamente a Hecate,
tá? Os 72 descritos lá no Ars Goetia, mais outros daimons que não estão lá, né? Como, por exemplo, Azazel, não está descrito, tá? Nesses 72, e assim como outros daimons que não estão descritos no livro. Eles não são daimons que trabalham ali diretamente com Hecate. Existem os daimons que trabalham diretamente com Hecate, mas eu posso trabalhar com algum daimon descrito no Ars Goetia com intermédio de Hecate? Pode, e isso a gente vai ver também no nível avançado. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Podem deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, vai ser muito bem-vinda e eu espero de coração que vocês adorem esse curso e que tragam esclarecimento para vocês sobre o trabalho com a Horda de Hecate.